Uma categoria que está sempre muito exposta à contaminação é a dos trabalhadores domésticos, principalmente quem vive como diarista, que além de se arriscar, também amarga os prejuízos da perda do trabalho. Rosenilda Cândido, 58 anos, sempre trabalhou como doméstica. Limpa a casa, arruma, boa na cozinha. A diarista tinha uma semana completa de faxinas. Com a pandemia do novo coronavírus, só restaram 2. Já as contas não diminuíram. Muito difícil, né? Porque tem que pagar as contas, aluguel, e eu não tenho ajuda de ninguém, só a minha e a de Deus, né? Aí fica muito difícil. O auxílio emergencial não saiu, está em análise. Como trabalha na informalidade, não tem carteira assinada, Rosenilda está entre os mais de 75% de profissionais do Nordeste sem garantias. Vínculos empregatícios podem ser dispensados. Eu tenho um problema de ansiedade, porque eu também sou da área de risco, porque eu sou diabética, tenho pressão alta. E aí eu fico muito preocupada, eu sou muito ansiosa. Aí eu fico sem dormir à noite, fico muito aperreada porque preciso pagar as contas. E apesar de eu morar sozinha, mas eu pago aluguel. Além dos prejuízos econômicos, os trabalhadores domésticos, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, estão entre os mais expostos ao risco de contaminação pela Covid-19. Para quem continua no serviço, o contato com empregadores que seguem a sua rotina normal, precisam sair de casa, exige uma atenção redobrada. No Rio de Janeiro, a primeira morte confirmada de Covid-19 foi de uma empregada doméstica. A contaminação aconteceu em casa, após o retorno da patroa de uma viagem à Itália. A professora de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luana Mirra, explica que o trabalho doméstico pode ter sido um dos fatores da doença ter se espalhado por bairros mais carentes. Geralmente quem contrata empregada doméstica tem uma renda melhor. E essas pessoas, os patrões, são quem pode ter trazido a doença para o Brasil, uma vez que para trazer a doença era necessário fazer uma viagem internacional. Então, mesmo que os patrões não tenham feito alguma viagem internacional, a sua rede pode ter feito e o fato de estarem dentro do domicílio desses patrões podem contaminar também as empregadas domésticas. Elas podem ter sido vítimas da Covid-19 e levar junto com elas para o ambiente em que convivem esse vírus e espalhando para as camadas mais pobres, né? A infectologista Mônica Bey explicou que os empregadores que precisam dos serviços domésticos devem reforçar os cuidados com a limpeza e o contato. Se possível, evitar que o trabalhador utilize o transporte público. Para quem precisa trabalhar, os maiores riscos de contaminação com o vírus são no transporte, né, no caminho até o trabalho e no próprio ambiente de trabalho. Então, a gente sempre reforça aqueles cuidados que já foram muito falados de higienizar as mãos, procurar sempre não ficar colocando as mãos nos olhos, no nariz e na boca. No transporte público ou qualquer lugar que a pessoa tiver, tentar manter uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas que estão perto. Seja no setor econômico ou saúde pública, todos precisam estar alertas e colaborar para evitar mortes e mais prejuízos. Sempre ao chegar no local de trabalho, higienizar as mãos, né? Essa é a medida mais importante. E mesmo dentro de casa, tentar manter essa distância dos 2 metros. Se vai limpar um cômodo, por exemplo, pedir que as pessoas da casa vão para outro local, se vai limpar a sala, que vão para o quarto, para manter esse distanciamento. E são pessoas que também precisam trabalhar, né? Precisam trabalhar e aqui vai o nosso abraço, a nossa solidariedade a todos